Muito bom dia a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom que nós não fomos para a praia, porque está chovendo, não é? Mas até com chuva a praia seria bom. Que bom que você não viajou, assim não estou sozinho aqui hoje pela manhã. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na vida? Consegue lembrar? Mudar de carreira, casar-se, quem sabe adquirir um bem muito caro. Qual foi a decisão mais difícil e mais corajosa que você já tomou? Todos nós aqui já tomamos alguma decisão que exigiu coragem, exigiu um desprendimento, exigiu um esforço extra. E hoje pela manhã nós vamos falar sobre uma dessas decisões. A decisão de seguir a Jesus. Coragem para decidir por Jesus. Você tem aí uma Bíblia? Pode abri-la lá em João 6, a partir do verso 66, se você tem aí no seu celular o aplicativo Bíblia da YouVersion, a mensagem está lá, é só você clicar em eventos e vai abrir um esboço da mensagem. Nós leremos apenas alguns versos agora e depois completaremos. João 6, a partir do verso 66, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Deus nos abençoe através desse trecho da palavra de Deus. Você já sentiu vontade de desistir de ser cristão? Isso já passou pela sua cabeça em algum momento? Você decidiu no passado ser um crente em Jesus, mas algo aconteceu. Talvez uma grande luta que você não esperava. E disseram que se você fosse cristão, você nunca ia passar por aquilo. Mas a verdade é que a luta chegou e no meio daquele verdadeiro furacão você pensou: eu acho que não valeu a pena, eu vou desistir. Eu vou deixar Jesus para trás. Talvez em meio à caminhada cristã, você começou a ficar fraco. Você perdeu o desejo de orar, não lia mais a Bíblia. Talvez ficou sabendo que alguns cristãos que caminhavam com você, e talvez fossem até seus companheiros de banco, começaram a abandonar o Evangelho e de repente passou pela sua cabeça a seguinte ideia: eu vou desistir. Eu não encontro mais sentido em ser um cristão. Não tenho mais vontade. Eu quero parar um pouco. Eu vou tirar umas férias desse negócio de ser crente. Alguém aqui que está com vontade de desistir de ser um crente em Jesus? Porque se você está com essa vontade, acredite, essa mensagem é para você. Mas é para você que talvez já tenha desistido de Jesus, mas continua a ser um bom religioso. Você que desistiu de uma vida de relacionamento com Jesus, apesar de continuar a participar de cultos, talvez até de uma escola bíblica dominical. Essa mensagem também é para você. Hoje pela manhã eu quero te dizer, meu irmão, que se você está prestes a desistir, ou se já desistiu, Deus tem o maior desejo de reavivar a sua fé.
Deus quer que você retorne àquele primeiro amor, aquela vontade genuína de servir, honrar e adorar o Senhor Jesus. Se você desistiu ou está pensando em desistir, quem sabe hoje pela manhã você receberá da parte de Deus uma injeção de ânimo e fé, para que você tenha coragem de manter o seu compromisso e a sua vida com Jesus. Nós lemos o capítulo 6 de João, alguns versos. Deixa eu falar para você qual é o contexto de João 6. João 6 é um capítulo muito intenso, porque ele começa com Jesus Cristo multiplicando os pães e os peixes. Uma multidão assistiu isso, uma multidão foi alimentada, e uma outra multidão, imagino, ficou sabendo o que aconteceu. E aí, Jesus se tornou popular, pelo menos naquela região. Logo em seguida, no mesmo capítulo, você tem um outro momento muito forte. O Senhor Jesus caminha sobre as águas. Pessoas também ficaram sabendo disso. Os discípulos tiveram uma experiência de fé incrível, em especial Pedro. E agora Jesus retorna e muita gente começa a segui-lo, a assediá-lo, querem chegar perto, querem saber quem é esse homem. Alguns querem tocá-lo, querem alguma manifestação de poder, e Jesus está olhando tudo aquilo. Mas o grande destaque é que uma maioria de pessoas que ficou sabendo daquilo, se aproximou de Jesus por um único motivo: eles queriam comer. Não é só o genro que é pego pelo estômago. Aquele pessoal, mesmo sabendo um pouco sobre Jesus, que ele era, quem sabe, o prometido Filho de Deus, e curou e realizou tantas coisas, aquele pessoal estava querendo se aproximar de Jesus por causa de comida, atraídos pelo estômago. E Jesus não gostou muito disso. Ele ficou furioso, para dizer a verdade. E na metade do capítulo 6 para frente, Jesus começa a pregar um sermão muito duro, daqueles que você não vê a hora de acabar. Já aconteceu com você? Não precisa ser um sermão, pode ser uma conversa. Aquele negócio de discutir a relação, sabe como é? Vamos conversar sério, desliga a televisão, você já fica com frio na barriga. Conversa séria. Jesus começa a falar com muita dureza com aquele povo. E alguns começam a se entreolhar e dizer: e agora o negócio está feio para o nosso lado. Jesus está sendo muito duro. Nós queremos pão, não sermão. Nós queremos ver, quem sabe, Jesus caminhando pela água, não dizendo essas coisas duras para nós. E em meio de todo esse contexto, que muitos começam a desistir. Isso está claro agora nos versos 60 e 61. Ao ouvirem isso, esse sermão duro de Jesus, muitos dos seus discípulos, veja, não são exatamente os 12, mas eram possivelmente alguns dos seguidores já fiéis de Jesus. Alguns que vinham acompanhando Jesus nas suas viagens. Alguns dos seus discípulos disseram: dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza?
Vocês ficaram chateados com isso? Ficaram aborrecidos com isso? E naquele momento, irmãos, nós temos um pessoal refletindo acerca de uma das questões mais sérias da vida. Nós vamos continuar ou vamos desistir? Para nós essa mensagem é dura o bastante para nós desistirmos, mas a partir dela nós vamos continuar e seremos perseverantes. Nós já passamos por momentos assim. Momentos em que paramos para refletir. Paramos para pensar sobre a nossa fé. Paramos para avaliar se vale a pena ou não seguir a Jesus. Fizemos perguntas a nós mesmos do tipo: o que eu estou fazendo numa igreja? O que significa ler a Bíblia? Minha oração nem passa do teto. Nós já passamos por momentos assim. E naquela hora, os discípulos estão sendo confrontados duramente. E o confronto é para que eles tomem uma decisão, uma corajosa decisão, apesar do discurso duro, apesar de algumas expectativas, quem sabe, equivocadas, que eles, discípulos, nutriam em Jesus, apesar de alguma decepção com o próprio Cristo, porque não esperávamos isso dele, queríamos pão, queríamos milagre, queríamos, quem sabe, uma manifestação de poder emocionalmente muito forte para nos nutrir de ânimo. Apesar de tudo isso, nós decidimos seguir a Jesus. Os discípulos estavam sendo confrontados. Teriam que tomar uma decisão. E nós temos que tomar uma decisão na vida. Ou nós vamos persistir, ou iremos desistir. Ou nós nos manteremos firmes na nossa fé em Jesus, ou desistiremos de Jesus. Aliás, irmãos queridos, nós vivemos tomando decisões na vida, o tempo todo. Algumas decisões simplórias, daquelas que nós nem mais pensamos muito, mas são decisões. Agora outras são decisões importantíssimas, decisões cruciais, decisões que mudarão o rumo da nossa história. E uma dessas decisões é exatamente a de continuarmos mantendo a nossa fé e o nosso relacionamento com Jesus, ou de desistirmos. Às vezes, nós não temos coragem de admitir que lá no nosso interior, talvez já tenhamos até tomado uma decisão. A decisão de abandonar Jesus. A decisão de deixar de lado esse negócio de evangelho. A decisão de não querermos mais pagar um preço. A decisão de nos tornarmos meramente religiosos. Nós vivemos tomando decisões. E como cristãos, parece que as decisões são um pouco mais complexas. São mais difíceis. Porque no momento em que você conheceu Cristo, querendo ou não, a sua vida sofreu esse impacto maravilhoso da graça salvadora, mas também da transformação revolucionária que Jesus Cristo veio fazer. Não há uma pessoa que tenha se aproximado de Jesus que continuará a mesma. Ela poderá até desistir de continuar nos caminhos de Deus, mas não é mais a mesma. Todo o seu processo mental de decisões a partir de Jesus não será mais o mesmo. Ele poderá contrariar Jesus, decidir não segui-lo,
mas ele saberá lá na sua mente: eu estou tomando uma decisão contrária à vontade de Deus. Eu sei disso, mas estou tomando. Os discípulos foram desafiados a tomar uma decisão. O que vocês querem? Querem abandonar? Querem seguir? Qual é a decisão de vocês? E essa é a pergunta que eu te faço em nome de Jesus. Qual é a sua decisão? Seguir? Abandonar? Quem sabe para você o Evangelho de Jesus se tornou, como para os discípulos, um duro discurso. Porque é duro mesmo. É duro quando comparado a tudo que nós ouvimos, aos outros discursos. Irmãos, por comparação, o discurso de Jesus é de fato um discurso mais duro do que o discurso da nossa sociedade. O discurso do vale tudo. O discurso do não há limites. O discurso do viva a vida, porque ela passa rápido, então faça o que te der na cabeça. O discurso que diz: quebre seus compromissos. Se você não está mais satisfeito, não tem problema. Esse discurso é um discurso mais frágil, mais fácil. É um discurso que a nossa carne clama, ainda que nós não percebamos. Irmãos, nós nascemos pecadores. Até o dia da nossa morte, nós teremos que lutar contra nós mesmos. Até o dia da nossa morte, nós não teremos um dia de descanso em relação ao pecado. Viveremos sempre rodeados pelas tentações. Viveremos rodeados pelas possibilidades de fazermos o que Deus não admite pela palavra. Em meio a todo esse pecado e tentações, nós teremos que decidir, possivelmente mais de uma vez por dia, se continuaremos ao lado de Jesus ou se desistiremos. Diante das tentações, e por vezes elas chegam diante de nós com uma fome de nos devorar, diante das tentações, nós precisaremos tomar uma decisão. Jesus ou nós mesmos? Jesus ou a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, a nossa vontade ainda não transformada pelo Espírito Santo de Deus. Queríamos não ter que tomar decisões, queríamos não ter que parar para pensar, queríamos não ter de vez em quando que chorar por termos há poucos instantes atrás decidido de uma forma errada. Mas a vida é isso, é tomar decisões por Cristo ou contra Cristo. E talvez você diga: mas é tão radical assim? É radical. Porque não há, irmãos, um elemento neutro nessa realidade. Ou é por Jesus, ou é contra Jesus. Não há aqui um campo neutro, quem sabe o campo profissional. Esse não é nem de Jesus e nem contra Jesus. Não existe. Ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. E a decisão quem toma? Somos nós. Por mais difícil que isso seja. Me lembro de alguém que estava sendo evangelizado e disse mais ou menos assim: eu aceito parte do cristianismo, a outra parte eu não aceito. E aí, conversando,
Eu fiz questão de dizer essa parte que você aceita, qual é? Garanto que é só a parte das bênçãos, da salvação, da alegria. Não é isso? Claro. Não é difícil acertar. Porque ir para o céu todos nós queremos. Imagina um apelo assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo. Quem quer ir para o inferno? Ninguém levanta. Se o cara levantar, nós vamos orar por ele naquele momento e ele vai mudar de ideia. As pessoas querem ir para o céu. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Todo mundo levanta. Quem quer ficar mais rico? Todo mundo ergue a mão. Esse é o lado aceitável. Mas há um outro lado. Quem quer sofrer por Jesus? Nem uma mão erguida. Ninguém levantou a mão. Quem pagará o preço? O preço às vezes altíssimo de um compromisso com Jesus. Uns 2 ou 3 levantam a mão. Quem está disposto a perder algo por causa de Jesus? Eu não. O evangelho é ganho. É ganho. Porque há perdas por Cristo que são ganhos. Mas se eu olhar o ganho como a sociedade olha, eu direi que não há muitos ganhos. Porque a sociedade impregnada pelo pecado, ela reputa como ganho aquilo que é perda e maldição, quando olhado pelo viés das Escrituras. Você e eu precisamos tomar uma decisão. Ou somos de Jesus, ou não somos. Não há um campo neutro. E aí, a semelhança do discurso de Jesus, você, como os discípulos, está pensando duro discurso. Quando termina essa série de mensagens? Eu quero uma outra série, do tipo Alegria Cristã. Eu também quero. Mas a alegria depende do quê? Compromisso com Jesus. Eu quero uma outra série. 1001 bênçãos para todos aqueles que creem em Jesus. Vamos fazer uma. Mas as 1001 bênçãos dependem do quê? De um compromisso com Jesus. Dependem da coragem de um homem como você, de uma mulher como você, que diz: eu abri meu coração para Jesus, eu vivo para Jesus, e apesar de todas as tentações que me cercam, eu continuo dizendo sim para Jesus. Eu não abro mão, eu não abandonarei, eu não substituirei Jesus por qualquer vantagem, por qualquer alegria passageira, por qualquer bênção, entre aspas. Eu não abro mão de Jesus. Só que agora você lerá um outro pedaço do mesmo capítulo. Vamos ver se você vai mudar de ideia. Versos 22 e 23. Bem-aventurados serão vocês que estão aqui sentados hoje. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem. Eu não acredito que isso está na Bíblia. Quando expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Bem, na narrativa de Lucas aparece esse discurso tão duro. Bem-aventurados quando formos odiados por causa de Jesus. Quando formos expulsos da roda de amigos que não gostam de Jesus,
demitidos do trabalho, porque não aceitamos a propina própria daqueles que não amam Jesus. Bem-aventurados quando, por causa da coragem de seguir a Jesus, vocês forem insultados. Quando vocês levarem desaforo para casa. Quando vocês engolirem a seco a melhor e maior afronta. E sabendo que aquele que te afronta não é de Jesus e, portanto, não sabe o que está falando, você o perdoar. Bem-aventurado você, quando por causa de Jesus for passado para trás. Bem-aventurado você, quando chegar em casa depois de um dia de trabalho, um dia árduo, chegar literalmente cansado depois de ouvir tantas provocações, mas ainda assim feliz por não ter revidado. Bem-aventurado você quando voltar para casa e depois de ser assediado por uma mulher ou por um homem, mantiver a sua fidelidade ao seu cônjuge por causa de Jesus e dele também. Bem-aventurado você quando pagar um alto preço por dizer a verdade, por ser um crente em Cristo Jesus. Bem-aventurados nós somos, quando por causa de Cristo, nós passamos por algumas situações bem difíceis. Naquele momento, nós estamos dizendo aos outros, mas principalmente a nós, o compromisso que temos com Jesus vale a pena a ponto de sofrermos todas essas coisas. Na hora do insulto, na hora do ódio, na hora quando nos tirarem do time, na hora quando ligarem para o outro candidato e não para nós, naquela hora, nós diremos, vale a pena, eu vou manter, eu mantive, e eu estou feliz, porque eu tomei essa decisão, de ficar com Jesus. Você já passou por isso, meu irmão? Alguns já passaram. Alguns de vocês sabem exatamente o que significa ser odiado, expulso, insultado, ter o nome riscado. Alguns de vocês sabem o que significa perder o emprego por causa de Cristo. Alguns de vocês sabem o que é terminar um namoro por causa de Cristo. Alguns de vocês sabem o que é literalmente engolir a seco uma série de afrontas por causa de Cristo. Parabéns para vocês. Bem-aventurados vocês são. Bem-aventurados vocês que preferiram Cristo do que a sua honra própria. Bem-aventurados vocês que preferiram Cristo do que chegar em primeiro lugar de qualquer jeito, até passando por cima dos outros e sendo desonesto. Bem-aventurados vocês que, por causa de Jesus, estão demorando mais para ascender na carreira, mas estão ascendendo de maneira que honra o nome de Jesus. Bem-aventurados vocês, que não darão aquela festa de aniversário de arromba e de casamento de arromba, mas que na simplicidade da vida estão fazendo o que é certo. O que nós podemos é isso que nós faremos. A decisão de seguir a Jesus é decisão corajosa. E se por um acaso alguém disse assim a você, tá bom, mas esse lado do sofrimento, ninguém havia me contado. Lá na classe de batismo ninguém me falou isso não. Lá na classe de integração ninguém me contou isso.
No pequeno grupo, ninguém me falou que tinha esse outro lado. Esse lado é muito perigoso, esse lado eu não quero. Bom, esse lado é que vai te transformar num homem e numa mulher dignos de Jesus. É assim que o apóstolo Paulo, ele faz referência ao sofrimento lá em Filipenses 1:29. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É uma ligação com Jesus, uma ligação tão íntima, tão forte, que quando ela envolve sofrimento, você diz, amém, eu sabia, faz parte. Quando envolve decepções, você diz, tudo bem, ainda assim eu vou continuar firme. Quando envolve perdas, você diz, ok, com Jesus eu vou conseguir superar. Quando envolve algum déficit na sua vida, você diz, o ganho por Cristo é maior, eu vou resistir. A grande questão, irmãos, é que esse padecer por Jesus, ele está em falta dentro das igrejas. E como está em falta, talvez você, meu querido, tenha sido extremamente enganado, porque te disseram que não tinha esse lado no Evangelho. Talvez você esteja até mudando, transitando de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Quando vem o discurso duro, você vai para outra e vai para outra. Eu quero te dizer que se esse é o seu último domingo aqui, valeu a pena. Porque o discurso de Jesus tem esse lado. Um lado de padecer por Ele. Um lado de dizer, Senhor Jesus, eu te amo mais do que eu amo qualquer outra coisa. O lado de dizer, Senhor Jesus, se tem um preço, e tem, eu vou pagar, porque vale a pena. Eu vou pagar, porque é inerente à minha experiência contigo. Jesus, eu não vou te abandonar por nada desse mundo, absolutamente nada. É essa a mensagem corajosa que deve sair da boca de um crente. Mas a questão é, meus irmãos, que nós criamos um evangelho tão fragilizado. Tudo se tornou motivo para as pessoas abandonarem Jesus. E veja, eu nem estou falando de abandonar a igreja. Eu estou falando de abandonar Jesus. O jovem vai para a universidade. Ele vai para uma universidade pública. No primeiro ano, alguns deles já estão balançando na fé. Mas no segundo ano, um número considerável deles abandona o Evangelho. Alguns já haviam abandonado a igreja. Mas agora eles abandonam o próprio Cristo. Porque ouvem que o Senhor Jesus é de direita e aquela é uma instituição de esquerda. Por favor, Jesus não é nem de direita e nem de esquerda. Ele está muito mais elevado do que esses assuntos nossos. Alguém abandona Jesus porque eu orei por tal coisa, Jesus não me deu. Se ele fosse bom, ele teria dado. Deixe passar mais 1 ou 2 anos. E você talvez perceba que Jesus, na verdade, te livrou. Ele foi bom quando disse não. Irmãos, tudo se tornou motivo para nós abandonarmos Jesus. Até um irmãozinho que vira a cara para o outro, aí o outro diz, crente é tudo hipócrita. Abandona a igreja, depois de 1 ano abandona Jesus. É assim. Não há esse lado
do compromisso inabalável com o Senhor Jesus. Então, se você está aqui hoje pela manhã, ouvindo esse texto da palavra de Deus, eu quero dizer a você que por Jesus, você deverá confirmar de modo corajoso o seu compromisso de seguir apesar de tudo, ou de abandoná-lo por qualquer coisa. E para te ajudar a persistir, eu gostaria que você agora imaginasse comigo uma cena. Alguns são muito criativos e não tem problema em imaginar. Você consegue imaginar a eternidade por algum momento? Consegue imaginar os céus? Consegue imaginar, ainda que de maneira tímida, aquele discurso lindo do Apocalipse falando sobre uma nova Jerusalém? Você consegue imaginar só por um instante isso? Consegue imaginar a grandeza, a pureza, a beleza? E imaginando isso, veja, o nome disso é eternidade. Imaginando isso, faça uma comparação. Você trocaria tudo isso por 80, 90, 100 anos de vida nesse mundo? Ou, olhando para a eternidade, você pode hoje pela manhã dizer: esses insultos são passageiros, eu não vou abandonar Jesus por eles. Esse ódio que tem contra mim é passageiro, eu não vou abandonar Jesus por causa dele. Essa frustração que eu carrego, isso é pouco para a glória indizível que eu enxergo no futuro. Esses problemas, alguns deles que eu passei a ter depois que me converti, esses problemas são tão pequenos quando eu olho para o Jesus sentado no trono ao lado de Deus. As lutas, algumas lutas imensas. Eu nunca pensei que sendo um cristão eu ia passar por isso, mas essas lutas, quando eu as vejo pelo viés da eternidade, elas diminuem. E o prazer de pertencer a Jesus aumenta. A alegria de ser de Jesus aumenta. O privilégio de sofrer por Jesus aumenta. E eu posso dizer, como o apóstolo Paulo disse: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas, olhando para a eternidade, isso não me tira o ânimo, não quebra o meu compromisso e nem abafa a minha fé. Tome uma decisão corajosa hoje pela manhã. Jesus, hoje e sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Gostaria que antes da minha oração você mesmo orasse. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está o seu relacionamento com Jesus. Talvez hoje mesmo você já tenha pensado: eu vou desistir, não dá mais, não é isso que eu quero. Se você está passando por isso, eu gostaria que você tivesse agora um momento muito pessoal de oração, porque a palavra de Deus foi para o seu coração dizendo que você precisa de coragem para manter esse compromisso. Você precisa de coragem para olhar para todas essas lutas e ainda assim persistir. Você precisa de coragem para dizer não para uma tentação que está assim muito próxima. Você precisa de coragem
para deixar de lado sua honra pessoal e honrar o nome de Jesus acima de tudo, até de você mesmo. Você precisa de coragem para dizer: eu vou continuar. E se por um acaso você já decidiu deixar Jesus, quer repensar? Quer por um instante avaliar se essa decisão não foi muito emocional, daquelas fortes, mas que não valem a pena? Se você desistiu, é hora de novamente ter um relacionamento abençoado com Jesus. Você está orando e você precisa tomar uma decisão. Eu preciso. Se a sua decisão hoje pela manhã é reforçar a sua fé, você que estava quase desistindo, mas vai sair por aquelas portas dizendo: nunca, eu não vou desistir. Eu vou consertar o que precisa na minha vida, mas eu vou seguir em frente. Se você é uma dessas pessoas, nós vamos orar por você. Se você desistiu, mas hoje pela manhã você está aqui pensando: eu não estou aqui por um acaso. Deus falou comigo hoje pela manhã. Foi um desafio para a minha vida. Você quer retornar aos caminhos de Deus? Então, nós vamos orar por você também. Porque estamos diante de uma decisão. Decisão corajosa. E nada melhor do que orarmos juntos por ela. Se você deseja, querido, que oremos por você, eu não sei o que você está decidindo. No lugar onde você está, fique de pé, nós vamos orar agora por sua vida. Com esse gesto você está dizendo: ore por mim. E é isso que nós vamos fazer. Querido Deus, a tua palavra nos trouxe um desafio hoje pela manhã. A tua palavra nos desafiou a uma decisão: continuarmos com Jesus ou desistirmos, voltarmos a Jesus ou continuarmos longe dele. Querido Deus, cada um de nós aqui tem muitas lutas. Cada um de nós passa por diferentes provas, diferentes tentações, diferentes obstáculos na vida. Mas hoje, nós estamos aqui, Senhor, para te pedir essa coragem. Coragem para seguir com Jesus. Coragem para não desanimar, coragem para não desistir. Coragem para não abrir mão, coragem para não abandonar o autor da nossa fé, coragem para pagar o preço, seja ele qual for, coragem até para receber um insulto, a afronta, coragem para dizer: eu estou olhando para a eternidade e tudo aqui é passageiro. Pai querido, fortaleça cada um de nós. Fortaleça em especial os que se levantaram. Tu sabes exatamente o que eles estão te pedindo hoje pela manhã. E se alguém aqui, meu Deus, que já decidiu, e quem sabe está aqui até de passagem, talvez nem seja dessa igreja, que essa seja a manhã da volta a Jesus. Nós oramos já gratos, porque o Senhor nos deu o privilégio de até sofrermos por Jesus. No nome dele é que oramos. Amém. Amém. Vamos todos nos levantar e vamos louvar o nome do Senhor.